Fala galera Smart, bom dia a todos. Hoje vai ser sucesso total. Vamos receber o nosso mentorado aqui, Ricardo Mazieiro. O cara é fera, mais de 50 rematações, então com certeza vai ter muita qualidade na live de hoje, muita experiência, muito conteúdo imperdível. Um cara com 50 rematações, com toda certeza, tem muita bagagem, muita vivência, muita experiência aí para contar aqui pra gente. E a gente sempre aprende aí com as experiências dos mentorados. Então daqui a pouco tá na área aí nosso parceiro Ricardo Mazieiro para iniciar aqui com a gente, falar dessas 50 arrematações. 50 é muita coisa, não é fácil, não é simples, né? Então daqui a pouco ele tá na área aí para a gente começar. Fala, Ricardo, beleza? Bom dia. Dia, Capitão Pierre. Caraca, tem anos que eu não faço aí o cumprimento, né? Mas a patente exige. Ó, a continência é composta de três elementos: gesto, atitude e duração. Legal demais aí, ó. Essa eu não sabia. A gente aprende lá quando entra lá nos primeiros dias aí, o pessoal já fala e cai na prova. Aí Inclusive fica decorado. não deve fazer esse gesto de brincadeira, né? De qualquer jeito, né? Tem que ter É, gesto, postura, tem atitude, né? E é, duração, tem que ter um tempo ali até você ser correspondido. Legal demais. perfeito. Ó, muito feliz aqui estar te recebendo aqui de novo, né? Você já fez live com a gente no passado, mas você é a máquina de arrematar, já está com 50 arrematações, então, assim, tem muito mais arrematações aqui para comentar com a gente. Não vai dar para falar de todas, né? Eu falei aqui, se você gastar 2 minutos em cada uma, vai dar 1h40 de live. Não vai dar, a gente vai fazer aqui um resumão aí, né, das arrematações, as melhores, as mais polêmicas, né? Com certeza tem, né? Mas antes, fala um pouquinho aí de você. Assim, muita gente já te conhece, mas tem seguidor novo aqui, então se Uhum. apresenta, fala um pouquinho aí da tua trajetória até chegar aqui no mundo do leilão. Bom dia, pessoal. Bom dia, Pierre, mais uma vez. Bom Obrigado aí dia. pelo convite. Sempre um prazer aí enorme estar participando com vocês aqui, compartilhando aí os conhecimentos, né? As experiências, né? Mais do que tudo. Mas assim, eu tô nesse ramo dos leilões faz pouco mais de 3 anos, né? Comecei, fiz uma transição de carreira, deixei minha profissão antiga, estava meio estressadão, assim. Já falei, acho que deve ser a quarta live que eu faço com vocês aqui. Eu sempre conto essa história, mas enfim, em vez de eu fazer uma transição de carreira leve, eu já fui sair de uma vez e fui pro choque Ah, então direto. não teve transição, a porra foi abrupta, né? Foi abrupta. Eu nem sabia o que ia fazer. O mundo dos leilões apareceu para mim por um acaso, assim, pela mão de Deus, porque eu fui tentar a parte de construção, tinha muitos amigos na área, assim, alguns amigos, né? Então fui conversar com um, fui conversar com outro, cheguei até falando, não, vamos fazer alguma coisa, tal, mas as coisas não caminhavam. E aí chega até que um dia eu estava almoçando com outros amigos, assim, a mulher de um amigo meu falou assim, por que você não vai fazer leilão de imóvel? E me mostrou uma casa, em Campinas, inclusive, pela Caixa. Ah, beleza, fui lá, olhei e tal. Cheguei a dar um lance. E aí falei, cara, mas eu não sabia nada. Assim, foi uma loucura que, graças a Deus, deu errado. Quer dizer, deu certo porque não deu certo de a gente concluir. Aí eu peguei e falei, pô, eu preciso entender, eu não sabia nem direito como é que funcionavam as regras e tal. E eu comecei a consumir conteúdo na internet. Comecei a procurar, vi alguns, comecei a ver e tal. Aí encontrei Smart. E aí fui, daquela maratonada, fui consumir, né? Fui olhando, olhando e entrei para a turma 8. E aí pronto, fui me educar, vamos falando. Aí quanto mais eu conhecia, mais eu via que eu não sabia nada, né? A famosa curva do conhecimento. É, Aí, muita é, gente diz assim, arrematar é fácil, né? Dá uma lida no edital ali e beleza, né? Porque o cara não conhece, aí depois ele começa a ver, "Ih, caraca, tem um monte de coisa aqui que eu nem sabia que podia dar errado, né?" e às vezes depois de muito tempo você começa, é igual a piloto de avião, tem que dar uma reciclada, porque às vezes já tá passando por cima de um monte de coisa. Mas daí fui, fiz a turma 8, já saí, já conheci um monte de gente ali, tal, fiz umas parcerias, e aí já saí naquele. Eu saí com sangue nos olhos, ali, literalmente. Fomos para trás e arrematei uma casa, né? Arrematamos uma casa, uma primeira casa. E essa até hoje foi uma das melhores arrematações que eu fiz. Então, assim, era para ser o negócio, sabe?
Daí, pô, a gente pegou uma casa de condomínio desocupada, com um ROI de quase 100%, com as dívidas, conseguimos tirar as dívidas, conseguimos resolver tudo e vender em 6 meses. Essa Até foi a hoje. primeira ou foi uma Essa das foi a primeiras? primeira. Caraca, a primeira já começou, estreou bem, né? É, eu, a Gil, a Irene, que também está até hoje, o Douglas, foram todos da mesma turma. A gente entrou numa parceria assim, então a gente já começou cotizando, né? Que é o que a gente prega muito, é a própria cultura da Smart, né? E você já conhecia eles? Não, eu conheci na turma. A gente saiu, a gente já foi procurando alguém. Eu falei, cara, eu preciso cobrir os meus defeitos, vamos falar. Só gente boa aí, né? Só gente boa, graças a Deus. Foi assim, Legal. foi afinidade, foi bem legal. O Douglas fazia a parte jurídica, manja muito. A Irene e a Gil também estavam querendo fazer, e aí você soma aquela falta de confiança que você tem para começar a dar os primeiros passos. Então, e até hoje, falar um negócio assim, avançando um pouco. Eu faço as minhas arrematações, a grande maioria, assim, quase que 100% delas, sempre cotizadas. E é sempre assim, uma união de talentos, vamos falar. Eu procuro alguém da região, dependendo de tal imóvel, alguém que faça a parte jurídica, vamos falar que seja um advogado, alguma coisa, ou que possa contribuir com alguma coisa, vai, vamos falar, de acordo com cada arrematação, né? Então, eu fiz a primeira arrematação cotizada e daí saí fazendo, sabe? Fui melhorando. Aí você sai acelerado. Depois que você faz uma boa arrematação, você acha que todas vão ser iguais, né? Aí logo depois pega uma encrenquinha, não é a mesma coisa, o ROI não é a mesma, o retorno não é o mesmo. Aí vem o conhecimento de verdade, né? Que a prática traz, né? Ah, Então aí quando vem. você entrou também, tu tava ali 100% só em leilão, né? Assim, já tinha largado o emprego antigo, aí foi com tudo, botou todas as fichas. Fui com tudo, mas você tem um limite que é o medo, o capital e entender o que está acontecendo, quando é que isso vai voltar, o dinheiro e tudo mais. Aí fui. Aí comecei, vendi essa casa, começamos de novo, aí começamos a financiar, pegar imóveis financiados para alavancar, aí colocamos, fizemos um apartamento, depois outra casa, daí pegamos uma outra casa também, que essa primeira casa foi em Cotia. A gente repetiu, pegamos uma outra num condomínio, deu enguiço para tirar o ocupante, depois a gente tirou também, com justiça, com emissão na posse. Aí você vai vivendo os processos, né? Um sai amigável. Essa outra casa não estava nem ocupada, o síndico não queria deixar a gente acessar porque tinha uma dívida muito grande de condomínio, né? Tinha, na época, se eu não me engano, tinha mais de 300 mil. Era um imóvel da Engeia. Aí você já tinha arrematado, não tinha o registro e já queria entrar. Ou já tinha o É. registro? Não, não tinha ainda. Não Tava tinha. um pouco enrolado, tinha que baixar uns probleminhas da matrícula. Mas daí a gente conversou com o síndico, falou, a gente só quer acessar imóvel, a gente não quer tomar posse dele, nem fazer nada. A gente foi acertando, falou, a dívida vai ser paga. Aí costuramos lá com a Engeia na época, foi saindo, foi tratando até a hora que eles pagaram mesmo. E a gente já foi meio que mexendo no imóvel. Então foi um case de sucesso aí que eu demorei para fazer um outro desse nível em termos de retorno, em percentual, em ROI, em valor absoluto, em tempo, né? E se Outra você coisa. lembra os valores? Quanto que pagou e quanto que vendeu? Ah, mas foi mais ou menos assim, pagamos 350 mil vendendo por 900. Foi uma coisa assim, E sem 400 mil reforma? mais a reforma. Oi? Ah, com uns 400 com reforma, mais reforma, né? 400 com reforma. Eu não lembro de cabeça os números, mas foi isso. Foi mais ou menos isso em 6 meses, sabe? Olha, a primeira já começou muito boa, né? ROI Começou, altíssimo, e rápido, né? Giro rápido. foi assim, foi para abrir. Eu falei, agora é isso que eu vou fazer, né, cara? Pô, acertei a mão. Agora eu vou com tudo. E daí vem um pouco, daí vem depois vem a sandália da humildade, né? As sandálias da humildade depois, que você começa a dar uma cabeçadinha aqui, uma cabeçadinha ali. Aí, pô, nem tudo é tão fácil, né? Porque assim, a gente fala que leilão de imóvel é um negócio muito bom, é uma coisa excepcional, mas precisa ser bem feito. Precisa adquirir conhecimento, precisa respeitar o processo, o tempo de maturação das coisas. Então, que nem agora. Cada tempo que passa, assim, cada ano, ou sei lá, cada semestre, eu vou mudando a minha opinião. Então, comecei meio no mundo dos leilões de trás para frente.
comprando casa grande, fazendo parceria com o pessoal aqui da própria Smart. Depois conheci, fiquei mais próximo de vocês aí, do Fernando, Melli, depois de todo o pessoal, né? A Cris, aí, de você acenar de volta para a turma. Então assim, daí eu comecei com casas maiores, aí fui pegando, aí fui para apartamentos, depois voltei para casa, e aí fui pegando casas médias, aí fui experimentando de tudo, né? Fiz um pouco de assessoria no começo, porque não tinha todo o capital, né? E aí você vai ficando um pouco melhor, cada vez mais o dinheiro fica mais curto. Então, assim, O bom arrematante está sempre liso, né? e eu já estou numa fase assim que eu tô dando umas arriscadas a mais do que eu deveria. Sabe, já tô pegando assim, não, essa casa vai reformar daqui 2 meses, então já vamos comprar outra, que daí a gente recebe a outra. Eu falei, não, aí chegou agora, a minha mulher trabalha comigo nesse negócio, né? Até isso, chegou nessa fase que a gente tá, imagina, engenheiro de alimentos, doutorado na Unicamp e veio fazer leilão de imóveis aqui comigo. Pra você ver, né? O mercado é para todo mundo. Mas daí ela que te dá uma brecada, ela falou, não, calma aí, então assim, é bom que tem um, né, um que vai mais pra frente e outro que dá uma segurada. Mas aí é isso assim, então fui fazendo essas experiências todas com vários imóveis, né? Várias parcerias. Aí comecei depois, no final, assim, nesses últimos tempos, especialmente no final do ano passado para cá, comecei a colocar um pouco mais de foco nos imóveis populares. Daí comecei a ver tipo o que o Guará faz. Já conheci o Guará faz tempo, o Guará Caixa aí pela Smart, que é o Guaraci. Cedo. É, a turma lá do Rio, o pessoal da firma, muita gente aí que é especialista, né? Saldanha, o Peixoto, muita gente. Se eu começar a falar nomes, vou sempre deixar alguém para trás. E é legal que tua trajetória é atípica, né? Porque o normal é o contrário. O cara começa no popular, que é o valor mais baixo, mais simples, e depois ele vai subindo ali para pegar os valores mais elevados. Você já começou no valor alto e depois foi para se especializou no popular, né? Nem dizer que eu me especializei, estou aprendendo ainda. É, Continuo tá fazendo. fazendo, né? Hoje eu já falo assim, faço um portfólio mesmo, sabe? Tenho, sei lá, umas Entendi. casas maiores, tenho Como médias. uma carteira de ação, né? Tu pega um pouquinho de cada tipo Exatamente, ali, né, para exatamente. diversificar. Porque daí você tem o pop que você fica dependendo muito de programa social, o médio que você fica dependendo muito de financiamento bancário, que nunca vai, não é que nunca vai à vista, mas depende muito de banco, de financiamento, de permuta. E os maiores que entra permuta, entra dinheiro, aí vai a flexibilidade que você vai se especializando na verdade, na área comercial, né? Parte da arrematação é saber sair dela, né? Grande parte. Você compra bem, mas você tem que vender também. Você tem que financiar, você tem que manjar de receber um outro imóvel, pegar uma procuração, sair dele, refinanciar, financiar, fazer o caixa voltar. Então, eu comecei com imóveis maiores, mas não é nem porque eu tinha dinheiro, e nem porque por nenhum motivo específico. Fiz uma conta meio burra, assim. Falei assim, ó, investiu 100, dá 40%, volta 40 mil. Então, se eu, em vez de eu fazer 10 imóveis, eu vou fazer o mínimo, a lei do mínimo esforço. Tem lógica, né? Mas não é Porque bem assim, né? não é bem assim. Daí acaba que enrosca uma arrematação para vender, para dar um. Aí você fala que vem a curva do conhecimento. Aí você pega uma que você está contando que vai vender rápido, não vende. Que vai desocupar rápido, não desocupa. Que a reforma vai ser boa, acaba que sai ruim, você gasta mais. Porque você começa a mexer, aí você também vai ganhando experiência nas reformas. Como reposicionar o imóvel, como tirar um maior valor. Então, aí às vezes também ajuda muito na arrematação, né? Você vai lá, olha lá, pô, esse imóvel aí eu sei que mais ou menos vale tanto. Então eu vou dar uma acertada nele, já coloco ele numa situação, né? Dá uma olhada na praça ali e tal. E então você vai tendo aquele cinto do Batman lá de mil e uma utilidades, são as ferramentas que você tem. Quanto mais conhecimento, mais ferramentas para você entrar e sair, mais retorno que você vai ter nos seus negócios, porque aí você sai um pouco do arroz com feijão, né? Todo mundo quer aquele imóvel bom, bonito, barato, financiável, bem localizado. Aí não, aí você vai procurar as encrencas que dão dinheiro. Matrícula enrolada, dívida,
obra para fazer, mas você enxerga ali um diamante ali para você dar uma polida nele ali, né? Dar uma trabalhada e reposicionar e pegar esse ganho de capital, né? Isso aí. Falando em encrenca aí, tem alguma encrenca aí, alguma treta, um caso mais enrolado aí que você lembra aí pra contar? Ah, tem vários, né? Fica à Sempre tem, vontade né? aí. Quiser falar, a galera gosta de Tem ouvir aí, vários. os casos Ah, mas acho enrolados. que eu já contei aqui mas é um dos mais engraçados, assim, que foi, vale a pena contar de novo. Foi num apartamento em Belém que a gente tomou posse, arrematamos. Aí, assim, aquela coisa totalmente fora do padrão. É, apartamento, capital, não era Belém do Pará, era Nanindeu ali do lado. Aí vai a experiência de vida, né? Lá a gente tinha lá o Stênio, hoje é um amigo e sócio, que tá lá, ele é de Brasília, também conheci pela Smart. Mas daí eu conheci a região, que eu trabalhava, visitava algumas praças ali, conheci, eu falei, cara, ali tá do lado do shopping. Aí vai aquele olhar, pô, passou batido na Zuckerman, ainda era Zuckerman, tá? Nem era Zuc. Aí pegamos lá, arrematamos em, sei lá, três, quatro pessoas, cinco pessoas, sei lá, pegamos esse apartamento. É, fomos lá, né? O apartamento estava bem arrumadinho e tal, tinha uma pessoa lá. Tava alugado, era isso, estava alugado esse apartamento. Beleza, tentamos conversar, tal, não resolveu numa boa, fomos tentando, né, com emissão na posse, né, conversamos, era um pessoal da igreja que estava alugado, o pessoal saiu, falou, "Ó, nem sabia desse problema, saiu." Ah, no que eles saíram, a gente já vinha conversando, estava registrado direitinho, a gente vinha conversando com a síndica foi bem legal, tal, a gente foi lá e tomou posse do imóvel. Trocamos fechadura, tal, filmamos. Tava todo lindo o apartamento, bem mobiliadinho, assim, planejados e tal. Falei, bom, tomamos posse. Aí depois que a gente tomou posse, passou um dia, dois ali, tava acertando, vendo o que a gente ia fazer, tudo mais, tal, ligou a síndica e falou assim, tem uma pessoa no imóvel. Aí o ex-proprietário foi lá e colocou, acho que foi a mãe dele, a avó dele, era uma idosa. E aí ela ficava, meu, eu falei, e agora? Como é que faz? E Como é que trocou a tira? chave lá, né? Que você tinha trocado a chave, ele entrou lá, arrombou e botou alguém lá dentro, a mãe. Botou a mãe lá. Tem até uns vídeos aí, ela ficava limpando o apartamento, dava pra ver uma sacadinha fechada, bem bonita, assim, de vidro, tava bem. Acho que era o terceiro andar. E ela ficava limpando aquilo lá de noite, porque não tinha o que fazer, acho que ali dentro não podia sair, né? Aí vai, aquela, o que que a gente faz? Pô, entramos com emissão na posse, espera, pô, já tava com o negócio ali pronto, e tudo mais e tal, e ficamos naquela lá, e o que que faz? E a mulher ficava limpando o apartamento, o Stênio chegou até a ir lá, tocar campainha pra ver se falava com ela. Foi uma situação assim. Aí, como a gente já tinha. Você vai assim, você tem tem os meios oficiais todos e os extra-oficiais, né? Como a gente já tinha trocado as contas de. Todas as contas de consumo, energia, água lá, a gente tinha direito sobre as contas, né? Daí a gente ligou lá na companhia e falou: Ó, queria encerrar as contas aí, queria que brecasse o consumo aí, porque eu não vou pagar mais. Aí eles brecaram, eles cortaram a água e a energia. E aí lá, aí lá pô, quente pra caramba, Belém do Pará, úmido, aquela coisa lá sem 40 ar. graus no frio, na sombra, né? Daí, pô, aí deu, acho que, sei lá, meio período assim, caiu a noite, aí a moça foi embora. Daí a gente No já mesmo entrou, dia? não segura lá, né, cara? O que que você faz num apartamento sem água, sem energia que fica de noite? Daí acabou que ela foi embora, a gente ficou monitorando lá, né? Tem até os vídeos do sistema engraçado. Falei, pô, o síndico falou que foi embora. A gente foi lá e bloqueou a entrada, já tinha bloqueado, mas bloqueado e falou assim: ó, daqui para frente qualquer acesso é responsabilidade do condomínio. Se alguém acessar o nosso imóvel, como é que ele entrou? Mas provavelmente eles devem ter dito que moravam ali, né? No passado foram ali, pediram para visitar um vizinho, com certeza alguma coisa desse tipo, foram lá e do vizinho fizeram isso. E aí pronto, depois a gente fez uma emissão na posse oficial, saiu só para não ter problema ali, porque já estava rodando o processo e tal. E O ela ca... tinha deixado bem lá na móveis, alguma coisa? Deixou, e aí está, acredita que a gente resolveu isso assim, há pouco tempo, porque ficou rodando na justiça porque o filho dela ele era advogado, tal. Esse processo foi parar numa vara lá que tinha um juiz pescador lá, que o cara não ia trabalhar nunca, ele ficava só pescando. Literalmente, não é mentira, não. O cara ele ficava pescando, não ia trabalhar, não julgava nunca. Aí a gente resolveu esse assunto aí através de como a penhora na matrícula. Foi bem enroladinho esse caso.
Mas beleza, vendemos aí com um ROI alto no final. A gente vendeu durante o processo, assim, não tinha baixado a matrícula, todas as penhoras e tudo mais, tinha uns detalhes da matrícula. A gente vendeu o apartamento, a moça que comprou esperou resolver, depois ficou, e acabou que os móveis ficaram lá, a gente deu um tempo. Eram os móveis mais os planejados, né? Tinha pouca coisa de móvel. E aí acabou que dentro do processo, a gente pediu, falou, ó, vocês dão um fim, dão um destino para o imóvel, a gente vai, né, a gente ficou como fiel depositário por um tempo, falou, ó, vocês dão um destino para isso daqui, e tal. E aí acabou que se resolveu dessa maneira. Ficou lá, vai, vamos falar assim. Não ficou meio que, de certa maneira, revelia ali, correu a revelia. Então, essa é uma das posses aí enroladas que a gente já teve. Mas sempre tem, né? Uma outra que o cara grita, esperneia. Você falou aí que tinha a penhora de outro processo na matrícula que você não limpou e vendeu assim mesmo. Tinha na verdade, era uma restrição de um processo judicial. Só que o cartório, o processo demorou sei lá quanto tempo, já tinha caído e o cartório veio com aquilo ali e lançou na matrícula, sei lá, um ano depois. Só que daí para baixar, ele falou assim: não, só baixo se a vara mandar. Aí não conseguia nunca. O juiz simplesmente ele não ia trabalhar, cara. Ele, sei lá se ele. E a gente, não, a gente mandou correspondente, fez de tudo. Até que a gente teve a ideia de dar uma intimada no cartório. Falou: ó, o prejuízo que você tá. A gente foi tentando por todos os lados, falou: ó, vamos dar uma apertada no cartório. Aí, pô, conversamos, ligamos, mandamos um e-mail, falou: ó, se vocês não resolverem esse problema, a gente vai entrar na justiça contra o cartório, perdas e danos, blá 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 blá. Eles acabaram que recentemente, aí, uns meses atrás, deram a baixa sem a vara, né? Sem a justiça mandar. Eles limparam a matrícula. Aí pronto, aí entrou o financiamento. Acabou que eu fiz um novo financiamento com um correspondente bancário nosso, melhor que o da moça lá, com uma taxa melhor e tal. E aí seguimos. Então, assim, aquilo que eu falei, você vai pegando tudo que você conhece, tudo que é. Cada rematação é uma novela, né? Diferente, é um filme, é um capítulo. Não tem uma de 50 rematações, eu vou bater 50, não bati 50, 48, 49 aí. Falta Até o dinheiro. final da live bate 50. Não, falta. Não, e eu tô travado por falta de capital, sabe? E assim, um tempo atrás até tem uns amigos assim, a gente tava lá sentado junto, falei, ó, meu, dá um dinheiro aí que eu tenho que arrematar dois pops na semana. Saí passando essa colinha aí, mas não sou muito bom de prestar conta, sabe? Daí acabei que falei, mano, não consigo fazer isso. Pensei em escalar, falei, vou começar a investir com o dinheiro dos outros. Aí eu falei, não, calma, velho, segura a onda aí, que você tá com muita vontade. Porque você vai pegando o jeito também, né? Assim, quando você vai tendo, em determinadas regiões, você vai tendo corretor, aí você já tem gente que já avalia o imóvel para você, já sabe, já tem cliente, você tem empreiteiro, você já vai você vai tendo meio que as suas equipes, né? Gente, sócios, e daí você vai juntando e vai virando. Então fica mais fácil de replicar, né? Então tá aí, 50. E como é que estão distribuídos aí no Brasil? Você foca numa região, tá no Brasil inteiro, espalhado? Ah, eu tenho mais para o sul e sudeste, né? Então tenho interior de São Paulo, é, Campinas, Mogi-mirim, Mogi Guaçu, essas regiões. Tenho Limeira, depois Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Agora nessa fase eu não estou tendo mais muito fora, não. Mas já tive Paraná, Norte, que eu contei agora. Ah, tem uma em Goiás lá, um popzinho enrolado. Se você quiser saber de outro também, um popzinho, fomos lá reformar uma casa inteira, deixamos bala para vender. Chamei três, quatro corretores, depois estava meio devagar para vender ali, chamei um monte de corretor. Aí foram lá e roubaram a casa inteira, não ficou nada. Nem só ficou janela, até as portas levaram embora. Era casa? Casa num lugar bem ermo, assim. Que cidade que era? Pop. Pop raiz, aqui, em Lusiânia, Goiás. Goiás. Goiás tem uma cidade aí que tem mais de 100 imóveis em leilão popular, né? Tipo, Cara, lá foi uma roubada. Pagamos acho que 25 mil reais na casa. 30 mil, uma coisa assim. E aí compramos sem ver. Falei, não, vai lá. Foi a Tanara. Foi a minha mulher pegou, falou, achou, falou, essa casinha aqui. Vai, falei, compra aí, vamos ver. Depois a gente desenrola do outro lado. Vamos ver o que nem olhou nem acontece. nada assim, ah, tá barato, pega aí, depois a gente vê.
Ah, dei uma olhada por cima, né? Fiz aquela análise expressa, tá? Mas eu não sabia, não tinha experiência nesse tipo de imóvel, né? Aí não tinha o macete, assim, fui lá, acabei que tive que apanhar um pouco na reforma, mas acabou que, pô, no final das contas, roubaram tudo da casa, depois que a gente reformou. Não, roubaram tudo, tudo, tudo. Fio, pia, vaso. É, cara, ficou a janela lá, porque com as Deixaram portas. só as paredes, né? Cara, deram uma depenada aí, mas beleza. E tinha Você- gasto quanto aí na reforma? Gastamos mais uns 20 e tantos ali, viu? Uns 25 Caraca, para deixar lá, porque ela tava muito judiada. o mesmo valor da arrematação você gastou de reforma, aí foram lá e depenaram a casa, né? Isso aí já aconteceu aí com o Léo Mota também, né? Ele comenta, e ele ainda teve lucro na operação, ele saiu bem na operação, mas é diferente, né? Esse tipo de imóvel aí tem que saber bem ali a área, É, né? E não pode deixar sem a é, galera tomando conta, porque o pessoal vai lá e depreda mesmo, né? aí você vai, né? Entre um condomínio, a The Best House, vai, que é a top ali, que eu também participei desde o começo, ou a outra lá do Tamboré, que a gente fez a diligência, foi lá, consegui assistir. Foi assim que eu me aproximei de vocês, assim, É, mas o fiquei mais Mazeiro próximo. parceiro aí, nossas maiores arrematações aí, teve aí a participação aí, ajuda, né, do Mazeiro, né? Foi ali que, pô, recebi uma ligação do Renan e falou, cara, tava no começo, falou, pô, não sei, acho que você pode me ajudar aí num negócio. Aí fomos para essas casas maiores. Foi por isso que eu comecei em casas grandes, eu já que saí ali naquela pilha também é smart, né? Vamos falar, também estava meio que no começo com grandes imóveis e tal, né? Experimentando. Mas daí vai assim, né? Vai esse range aí de casas de alto padrão a casas de baixíssimo padrão, pop raiz, né? Daí foi assim, cada um é um tipo de. Então, às vezes você vem meio com um costume de trabalhar com um tipo de imóvel que não funciona naquele segmento. E Daí esse tive que. pop aí, ainda conseguiu sair, vender e dar lucro ou ficou Eu zero a zero? vendi ele agora há pouco tempo, não fiz a reforma, vendi, falei pro cara que comprou, ó, eu pago a reforma, você faz, porque eu falei, pô, vou reformar de novo. Vão roubar de novo. Eu falo, pô, esse cara é bobo, né, velho? Vão ficar aqui, fornecedor de material de construção, né? O cara reforma, os caras roubam. Daí vendi, fiz um cashback para ele. Falei, ó, vai custar tanto mais ou menos a reforma, ó, te paga a reforma e mais um plus aí. E você fica e ainda deixa paguei corretor, paguei tudo, mas assim, não paguei ainda, tá? Tô esperando a reserva da caixa. Então esse que é o negócio de você ter um portfólio. Eu tô gostando dos POPs porque o POP tem um retorno mais rápido, um giro mais rápido. E como eu faço isso profissionalmente, eu não tenho um outro negócio para fazer. Então, por exemplo, eu vivo as situações de ter alguns sócios que os caras não têm a mesma pressa que eu, ou parceiros, ou conhecidos. Então, o cara não tem muita necessidade de sair correndo. Então, ele compra um imóvel e ele tem lá o negócio dele principal, um salário, sei lá. Eu não, eu tenho que fazer um controle dessa carteira. Então comecei a dar uma apertada mais nos populares, né? Porque ele tem um retorno mais rápido e tal. Então eles exigem um conhecimento para aquele segmento. Mas você está dependente, quase que 100% dependente de um programa social da Minha Casa Minha Vida, que agora tem cotas, você não está tendo, você precisa esperar reserva. Então, só para acabar essa história, então eu não recebi ainda, tá lá. Saiu a reserva, o cara não deu conformidade, teve que entrar de novo. Aí vem aquelas coisas, né? Você tem que ter um pouquinho de volume também, né? Você não pode depender de uma arrematação para viver, né? Senão você está perdido. E dessas 50, você chegou a tabelar mais ou menos o tempo médio de venda, desde da compra até a venda? Opa, o tabelo chega até. Eu fico até enchendo o saco da galera que trabalha comigo, que eu fico, ó, cara, já bateu tantos meses, ó. Então, assim, eu controlo, até eu montei um controlinho meu em Excel, que eu faço até do dia que arrematou, o dia que tomou posse, quando começou a reforma, quando acabou, quando começou a vender, quando vendeu, e quando recebeu, né? Porque você vende, mas às vezes você não recebe, né? Vende financiado, o cara paga e leva 3 meses. Mas eu diria assim, vai variar de acordo com o tipo de imóvel, né? Mas em geral, vai de 9 a 14 meses. É uma variação grande, mas assim, é isso daí. Então, assim, não dá para pensar em leilão de imóvel em menos de um ano. Dá, tem casos, mas quando você começa a colocar volume, você vai ver que começa a esbarrar nos problemas da posse. Tem casos que você vende em 3, 4 meses, tem outros que dá uma enrolada, dá uma enguiçada aqui, dá uma enguiçada ali, dá na reforma,
na venda, no financiamento, na documentação, sempre vem. Então não dá para ficar contando com uma arrematação rápida, Exato, né? né? Desse aí, tu falou que o pop é o que tem o giro mais rápido. Ah, eu gosto, hein? Eu acho que é o que tem o giro mais rápido. Se você tiver dentro do preço, dentro da faixa ali do Minha Casa Minha Vida que ele tem que estar, dentro do valor de mercado, ele vai. Ele vai. Então, já outros imóveis, por exemplo, uma casa de acima de 1,5 milhão, dois, dependendo da cidade, né? Quando você fala São Paulo capital, Campinas, um cara de condomínio, tudo que é casa assim é cara. Mas um imóvel, daí ele tem um público, né? Vamos falar, um cara com 1,5 milhão, dois, ele escolhe muito mais. Ele não depende do cara da faixa. O pop é o cara escolhido, né? Ele compra o que a O que prestação dá, né? Cabe ali é. no orçamento, né? Aí você monta lá um formatinho que o cara não dá entrada, ele passa do valor do aluguel para pagar a parcela do imóvel dele, e aí gira mais rápido. Mas é bom, acho que é bem legal, né, ter um portfólio, porque daí você também, você está trabalhando, tem uma casa maior, vende, dá um retorno, às vezes o ROI é parecido, mas o valor absoluto é maior em uma operação, né? Então você ganha, a não ser aqueles raizão mesmo que o cara põe 20 mil e vende por 150. Tem também. É. Então é por isso que é bom ir testando e fazendo. A minha história, assim, ainda estou com 3 anos e pouco, 3 anos e. Em março fez 3 anos, final de março agora. Tá, eu até hoje, assim, eu me questiono bastante. Toda vez quando eu tô começando de novo, assim, volta um dinheiro, que nem agora, eu tô louco para voltar a venda de umas casas aí que eu tenho com o Gustavão, a Érica lá, Gustavo, a Érica, a Shelly, que é da turma um dos Tubarões ali, né? Que a gente fez uma parceria muito legal. Então, assim, sempre que tá voltando capital, eu já quero, já tô começando, já tenho, para cada, vamos falar, para cada 100 mil que volta de venda, eu já tenho uns 300 mil para alocar. Então você já tem um funilzão lá girando, né? De garimpo e tudo mais. Agora eu parei de garimpar, tem um tempo até. Voltei para os Tubarões lá, para a aventura dos Tubarões agora, Agora recentemente. tá aí, voltou lá pros tubarões. Show de bola. Ficamos felizes aí de te receber. Você é um Ah, tubarão obrigado. nato ali. E tubarão tem que estar com tubarão, né? Mas daí assim, eu fico vendo a galera naquela fome ali, garimpando que nem louco. Falei, cara, eu não quero nem ver garimpo agora, porque eu monto lá, eu fico doido, porque já não posso arrematar agora, né? Então, até o pessoal fala, tem muita concorrência. Tem, realmente. Mas se você se diferenciar com conhecimento, com parcerias, com network, com todo o ecossistema aí do mundo dos leilões, você vai ficar, o problema sempre você vai ficar sem dinheiro. Num bom sentido, tá? Sem dinheiro para investir. Sem dinheiro, mas com patrimônio sempre crescendo ali. É É. bom demais, né? Você falou aí de parceria, né? O primeiro imóvel que você rematou lá Hum. já foi com parceria ali, né? Com a Gil, é, com outros esmartanos. Todos esses 50 foram cotizados ou teve algum que você arrematou ali sozinho, fez a arrematação de ponta a ponta sozinho? Tem poucos. Acho que deve ter, sei lá, uma meia dúzia. Nem Meia isso. dúzia de 50, né? Porque até às vezes no pop, tu coloca alguém, sabe? Fala, pô, vamos entrar junto aí. Então, eu já coloquei nesse negócio aqui, meu vizinho, Rodrigo, aqui na frente, você até entrevistou ele um tempo atrás. Cara, vem aí, ele estava investindo em, Rodrigo é em o que é o auditor fiscal, é isso? isso. Ah, legal. Ele é meu vizinho aqui da frente. Daí, esse final de semana, fomos no churrasco aqui, já tava conversando. Porque você fala que você faz leilão de imóvel, você recebe uma saraivada de perguntas, você é entrevistado. Eu falei, cara, não quero mais ir nos lugares ficar falando de leilão de imóvel. Conta aí o que vocês fazem, me dá uma dica aí, me ensina alguma coisa. Me ensina uma coisa nova que eu quero aprender. Mas acaba que já arrastei um monte de gente. Então, assim, nessas arrematações, eu gosto de colocar um parceiro, porque quando você coloca um grupinho lá, você monta ali, você coloca alguém junto com você, o cara recebe a mensagem do cartório, responde, vai andando, o cara que tá fazendo a reforma, então, aí você não tá você só ali esperando de você fazer alguma coisa. Aí tem alguém que já dá um toque de lado, ajuda, entendeu? Vai fazendo, você ganha volume, capilaridade, né? Na regional, assim, em regiões do Brasil, expertises, né? O cara sabe fazer alguma coisa, sempre alguém sabe fazer alguma coisa melhor que você. O cara tem um controle melhor, conhece mais gente, também tem o network dele, e aí vai virando. Então, eu gosto de colocar mais gente. Mas tem arrematações sozinhas, e ela dá mais trabalho, porque você tem que fazer.
tudo sozinho. Então, Exato. Eu acho que uma sozinha dá mais trabalho que umas três ou quatro cotizadas, né? é porque tá sempre alguém ali. É igual time Ajudando, de né? futebol, velho. Você toca a bola, se o cara cai, o jogo continua, com um cara deitado. Mas quando é um Exato. jogo de solo, velho, você cair, você tá sozinho. Então você não pode ficar nem doente, vamos falar assim. Então, pô, tem arrematações aí que o cara, vendeu, reformou, fez isso. Pô, eu praticamente não pus muito a mão ali no negócio. Vamos falar assim. E outras que você meio que carregou o piano sozinho, porque tá debaixo do seu nariz ali. Então, essa experiência de ter. Eu gosto muito de ter parceiro. Claro, os parceiros certos, né? Exato. Dessas 50 aí, você tá com quantas ainda para vender? Ou já vendeu quantas? Ah, eu devo ter umas 12, 10 na mão ainda para vender. Eu te abro meu controle, porque assim, eu tenho um controle de tudo até. Eu tenho umas 18, mas para receber ainda. Então tem, cara, porque tem cada história assim. Tem outra que tem parcela, ó, vendemos, mas ainda tem 6 parcelas de 30 mil. Tá Tem, lá, tá no meu tem que controle. ter Só, um CRM aí, um sistema para controlar aí as arrematações, que é quase uma empresa, né? mas é fluxo de caixa, né? Você tem que ter. Eu faço um fluxozinho meio caseiro assim, mas funciona. Você não sabe quando que você vai receber exatamente, né? Exato. Vamos dizer assim, depois que você vendeu, você sabe, mas enquanto tá para vender, você não sabe. Que nem agora. Eu falo, pô, tem umas casinhas para vender aí. Aí, às vezes, eu que nem agora, tomo café da manhã, às vezes com a minha mulher ali conversando, eu falo, ó, tem que vender a casa lá, como é que tá? O que a gente faz? A gente faz o tráfego pago, a gente tem os corretores parceiros, então a gente controla o que chega ali. Então eu falo, pô, precisa vender. Então você não sabe quando você vai receber exatamente cada casa. Pode ser que você venda quase tudo e receba uma bolada, e pode ser que venha fracionado. Então, tá rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. É a É, vida, velho. ter um controle aí do fluxo de caixa é muito bom, porque você às vezes está com um saldo bom em caixa, mas tem várias prestações aí dos outros imóveis que vão cair ali que tu vai ter que pagar, então tem que controlar É isso aí. para não gastar tudo antes da hora, né? Porque, opa, tô com 200 mil aqui, a gente mete os 200 mil ali no imóvel, mas tem ali as prestações aí dos outros imóveis, né? Tem Tá tudo bem. reforma, né? Tem Reforma. reforma grande em andamento aí, sabe? Tem casas aí que a gente tá fazendo reforma, umas duas, três reformas pesadas, assim, sabe? Meio que fazendo outra casa, Você costuma reposicionando. fazer essas reformas para reposicionar o imóvel ou faz, na maioria das vezes, só para o básico ali, para deixar em condições de venda? Nos pop eu faço uma básica, que para ele já é bom, põe, né? Às vezes troca piso e tal, e vamos falar de médio para alto, assim, nessa faixa de 800, 1 milhão, 1 milhão e meio. A gente faz umas reformas boas. Tem uma agora, por exemplo, que a gente está fazendo a casa inteira, piso, tiramos a escada, colocamos outra escada, arrancamos todas as janelas, uma esquadria em tudo, piscina, tirou a piscina fora, telhado, fachada, assim, reforma total, sabe? Então, vai da casa. Se encaixar, vamos dizer assim, né, pelo que a gente quer fazer, preço de mercado e tal, aí vai reforma. Mas assim, não dá para fazer todas, né? Desse jeito, né? Porque dá um Exato. trabalho, hein? É, uma reforma grande aí praticamente uma nova arrematação ali, né, que tu faz ali do zero, né? Para reposicionar o Ah, imóvel, né? e você nunca acerta no dinheiro, né? Por mais que você vai, você começa a mexer num negócio, fala, putz, agora precisa fazer aquilo ali, porque ficou muito feio, a casa inteira ficou nova, tem que trocar tal coisa. Ah, então troca, né? Já que, né? Já que estamos mexendo aqui, vamos fazer ali. É E porque aí o vai. arrematante ele gosta de fazer o negócio bem feito, né? Aí você vê ali, a casa ficou bonitona, mas tem um detalhezinho ali que não combina com a casa, né? Aí tem que ir lá e mudar, né? Tem Porque passa, né? grita, né? Quando você está reformando o negócio, fica um negócio para trás, ele salta, né? E às vezes é objeção, é uma coisa boba, mas no padrão da casa, o comprador vai ali, olha e isso aqui não gostei. Aí não compra, porque ele não quer É. fazer nada ali, né? Então tu já tem que entregar o negócio pronto, né? 100%. E no final, já que está arrematado, vamos falar assim, você já fez a arrematação, já garimpou, já fez, aí você tem que extrair o máximo daquilo ali, né? Então tem Exato. algumas, às vezes você faz parceria com gente, já fiz, tá? De gente que não é da área, que não é do ramo de leilão e tal, o cara já fala, não, já tá barato, vende assim mesmo. Fala, cara, mas não vende, velho. Entendeu? Não é todo mundo que compra uma casa para reformar. Às vezes você não, mas se a gente colocou 100 mil e não valorizou tanto,
não vai valorizar mais tanto, colocamos 100 mil e não vamos ganhar mais em cima desse dinheiro, qual que é a vantagem? Pô, é liquidez. Vai, às vezes você deixa uma casa velha lá, não vende. Então, já que você está com o negócio na mão, você tem que pesquisar, tal, ver quanto você consegue. Geralmente a gente consegue vender a casa mais cara, vamos falar assim, da rua ou do condomínio, porque se deixar lá, você extrai o que tem para extrair, você não passa do teto. Que ali não vai, dali para frente não adianta colocar mais dinheiro, que não vai, vamos falar, não adianta você reformar mais nada que não passa, porque você já está brigando com um condomínio do lado ou uma casa de rua que bate num teto que já é casa de condomínio dali para frente. Então você vai até ali sem. Então é o estudo que você tem que fazer, né? Vai muito do Exato. conhecimento da praça, do mercado. Aí vai uma coisa que é além do leilão, né? Ou que complementa o leilão, né? Exato. Você falou aqui de tráfego pago, né? Que você mesmo faz o tráfego pago. Comenta um pouquinho aí da tua dinâmica, estratégia de venda dos imóveis, né? E também pelos perfis de imóvel. Tem imóvel popular que a estratégia deve ser uma, e imóvel de valor mais elevado, uma outra estratégia. Então, como é que você faz de forma geral a estratégia aí por tipo de imóvel? Daí eu tenho que chamar a Tanara aqui, então, que ela que faz. Eu coloquei e falei, ó, você faz uns cursos aí, tráfego pago, que a gente tem que vender esses imóveis. Logo no começo, assim, daí a gente foi estudando como fazer, né? Aí eu faço o tráfego pago pela Meta, né? Que é Instagram, e daí a gente faz a arte, tira foto, às vezes paga profissional para fazer, dependendo do imóvel, outros uma boa filmagem já fica bom com uma edição, né? A gente faz tráfego pago na região, usando, como falei aí, foto. A gente geralmente faz três, duas fotos fixas, né, e um vídeo. E aí vai testando por área, por tipo, você vai padronizando ali, né? Ah, para tais profissionais, você vai escolhendo. Teve um apartamento que a gente pegou até junto com o pessoal da firma lá, mas aqui em São Paulo, tá o Arthur, o doutor Arthur Soriano, Gessé, toda essa turma aí, Leandro, tá uma turma boa aí, mas o Essa pessoal pegou galera no. aí, o Arthur, foi a arrematação que a gente teve a arrematação anulada e ganhamos 100 mil reais de lucro na arrematação. Só com Sabendo ele do mesmo aí. condomínio. Então. Daí a gente pegou, os caras arremataram pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Falou, vocês não querem entrar? A gente caiu. Lá também teve uma encrenca do caramba para fazer emissão e tal. Mas a gente fez o trabalho de tráfego pago super legal, que a gente fez na região, começou a dar um movimento, daí a gente falou, pô, vamos fazer na rua, porque tinha um colégio, ele era na frente de um colégio, né, em Santana. Vamos fazer na rua, que deve ter gente que, pô, gostaria de morar ali por causa do colégio e tudo mais. A gente fez em duas ruas, escolhemos bem assim, pontual ali. E aí chegou uma mulher que tinha uns filhos na escola e falou: Não, na frente da escola do meu filho minha vida vai mudar, vai ficar. Foi lá e comprou o apartamento. Então, assim, então a gente usa o tráfego pago mais caprichado para imóveis melhores, imóveis médios também. Aí a gente faz parceria com corretores. Então, eu seleciono imobiliárias, não é só tráfego pago. Vou lá, faço um estudo, falo quem que está vendendo imóvel nessa região, quais são as melhores imobiliárias dessa cidade. E já entrega o material, foto, link, fala, tá aqui meu imóvel reformado, aqui que eu quero, as condições, matrícula, deixo tudo prontinho, um arquivinho assim, e aí vou. O corretor que se destaca, vamos falar assim, que eu vejo que o cara até para frente, aí a gente chama e fala, ó, eu tenho os leads aqui, já tratados. Você não quer receber esses leads aí e a gente divide a comissão? Que aí a gente melhora a margem nossa também, né? Daí o cara meio que faz a visita, porque você não consegue abrir, ficar abrindo imóvel, levando um cliente em imóvel, né? Pô, tem imóvel no Brasil inteiro, como é que você vai fazer? Aí eu faço, então, às vezes no final, a gente faz né, entra o lead, a gente faz uma respostinha automática para vários, quer ver, quer visitar, já deixa informação, o cara entra, recebe metragem, foto, tudo que quer e vai fazendo. Hoje já tem inteligência artificial bem boa para isso, né? Tem o Danilo aí que está fazendo o arrematante AI aí, tem atendimento top, assim, coisa melhor que muito, que a maioria dos corretores, porque responde de bom humor 24 horas por dia com todas as Então, informações. a venda ali, o contato inicial da lead, né? Do interessado é com inteligência artificial. O- Não, eu não estou usando. Não, É com o resposta Danilo. automática. Já tem serviços aí, eu não apliquei porque eu não tenho esse volume ainda, né? Não demanda isso, né? Aham. Dá para fazer sozinho, assim. Mas a gente recebe as leads, resumindo a resposta, a gente recebe as leads aqui,
elas vão respondendo, né? A casa tal tem, vai automático essas respostas. Chega na visita, a gente tem um corretor, quer visitar. De repente faz um contato rápido e o corretor segue dali para frente, segue também com documentação, contrato, terceiriza essa parte, já que vai receber também, né? Tira as certidões, faz esse papel. E os POPs, dos mais baixos, assim, também parcerias com corretores locais ali, né, regionais, porque o cara já vem com cliente também, né? Ó, tem um cliente aprovado para casa, o cara vem com aprovação, né? Ele arruma uma casa para o cara comprar. O cara não escolhe a casa, então é importante, porque você quer fazer tudo sozinho, você vai precisar provar crédito, o cara já domina Minha Casa Minha Vida, a faixa que o cara entra, a documentação que precisa, você sai dessa parte. Aí o cara já vem, então já tem algumas regiões que o corretor também, quando eu arremato, eu já mando ele lá. Não, essa daqui é boa, pode deixar que dá para vender por tanto, eu tenho cliente. Então, daí eu não uso muito tráfego pago, eu uso mais o contato local. Meio que já arremato, já tem mais ou menos para quem vender, assim, sabe? Os popzinhos. Não usa E tanta tecnologia. o tráfego você usa também para os imóveis de valores mais alto ou só tem dado certo aí no mais baixo? Não, eu uso principalmente nos mais altos. Principalmente nos mais altos. É do meio para cima que vai bem, né? Ah, sim, para os populares ali, em regra, então tu não tem usado, ou não Não tem uso muito, efetividade. não. Tem muito curioso e dá um trabalho do caramba mas assim, a gente faz uma propaganda, faz um movimentinho ali, mas eu passo o movimento inteiro para fora. Do jeito que bate a entrada assim, eu já só arrebato a mensagem pro corredor, falo, ó, filtra aí. Entendi. Agora, Então eu não quando é uso um valor muito. mais alto ali, a galera já é mais ali filtrada já, a galera não é curioso, né? Na maioria E das aí vezes. você consegue dar uma atenção, né? Você pega uma casa boa, você consegue fazer o papel de corretor, né? Pô, tudo bem? Você responde na hora ali, ó, pô, isso aqui parece estar interessado. Mas as casas maiores têm muito menos lead, tem muito Entendi. menos, você gasta mais por lead, por interesse, por cara que clica lá que está com interesse, do que nos médios, né? Então, então a gente usa o tráfego pago com qualidade, vamos falar assim, com estratégia mesmo, do médio para cima, né? Mas é Legal. uma ferramenta excepcional e todo mundo tem. Quem não usa, tá. Eu ficava dependendo de meia dúzia de imobiliárias. Ficava lá sentado, que nem agora, estava aqui sentado e agora, não está vendendo a casa lá. Eu vejo e falo, pô, vamos mexer. Faz outra propaganda, abre essa região aqui, põe mais dinheiro, faz alguma coisa. A gente tem que trabalhar na venda, pô. O dinheiro tem que voltar para casa. A venda é a etapa mais importante ali da operação, né? Tem que ser Pô, total, né? você só ganha o dinheiro quando você vende e recebe. E recebe, né? Ó, a pergunta de ouro aqui que todo mundo quer saber, né? Do Ramon aí, dizendo como que é o seu processo aí para sair da carne de vaca, para buscar maiores resultados com maiores riscos. Aí ele Ah, quer juntar os dois, o maior resultado com o maior risco. Mas comenta aí como é que você faz aí a garimpagem, né? Para fugir ali do basicão, né? Da carne de vaca e ter tanto ah, resultado aí, 50 arrematações, né? eu acho que assim, não tem uma regra. Dentro do garimpo, tem imóveis que eu recebo, assim, que eu olho e falo, cara, esse aqui vai. Agora até saiu um. Eu falei do Rodrigo aí, ele mandou, foi uma casa de Porto Alegre, falei, cara, vai estourar. Porque tá muito redondinho, né? Hoje já tem bastante gente nesse segmento. Então acho que eu vou assim, eu procuro um pouco. Eu gosto de casa de rua, que tenha que fazer uma reforma média, e que tenha preço ali, algum outro detalhe. Você pega a documentação, está ocupada com processo. Eu não tenho uma regra, né? Eu coloco no funil e vou. Se passou, eu não pego, né? É assim que eu faço e vou mantendo, né? Então, ou por exemplo, casos que você tem uma frequência, consistência, ela vai pagar melhor nesse ramo do que você querer achar a bala de prata. Você vai trabalhando sempre. De repente, como tem muito imóvel de leilão, às vezes o melhor lucro que vem nem é porque tem um enrosco muito grande, é porque você acertou o dia. Você pegou sem ninguém, o imóvel estava barato. Então, a consistência, eu diria que a consistência nesse segmento, ela paga melhor do que um tiro de sniper aí que você acha, ó, pô, vou dar um tiro e vou fazer um super. Quero ganhar tudo de uma vez, sabe essa coisa de chegar? Quero entrar, ó, eu quero ganhar tudo numa arrematação. Não. Você vai trabalhando, vai pagando ali o arroz com feijão, 40%,
50 quando você tá bom. Então, de repente, você dá uma porrada. Tô falando sem financiamento, tá? À vista. Você faz 70, 80, 90, 100 às vezes, porque também a casa passou por aquela região, enquanto você arrematou e tomou posse e reformou, ali aconteceu alguma coisa que valorizou, você teve uma sorte. Então, eu diria que sair um pouco do facinho, né? Mas eu gosto de casa de rua. Faz tempo que eu não arremato um apartamento. Em bairros médios, nessa faixa aí de 200, 300 mil de arrematação, para vender até 600, 700. 800 já é é mais ou menos isso. E tem que ser feito alguma coisa que você vai agregar valor, que é dali que você vai tirar, não só da arrematação, né? Você vai fazer uma boa arrematação e um bom reposicionamento. Aí você entra com uma reforma que vai dar uma cara legal com um baixo custo. Então você troca, por exemplo, o que eu gosto de fazer? Já faço cozinha e banheiro e piso. Já dá um up, deixa bonito, gasta numa decoraçãozinha, sabe? Tipo, põe espelhos, dependendo da casa, põe box, deixa bonito, faz uma cozinha legal, porque é a casa onde a pessoa se sente em casa. E fala, pô, meu, eu tô me sentindo em casa. Faz uma área gourmet, tem uns pops médios aí, que a gente faz área gourmet. Chega no fundo e fala, ó, aqui puxa o telhado, põe uma churrasqueira, uma pia e uma ducha. Bem feitinho, sabe? Com as torneiras preta, tal. Não fica fazendo. O pessoal às vezes vai querer trabalhar com pop médio, sabe? Ah, casa para pobre. Não, velho, põe bom gosto ali. Compramos na Shopee, coisas baratas, sabe? Que aí você se especializa em fazer esse tipo de processo. Você já tem os links, tem a Carla Rocha, tem a Liz, tem um monte de gente que pode agregar aí da comunidade, que vai chegar e vai, pô, você vai conseguir dar um up ali na margem e na liquidez, porque não é só margem, é o tempo de carteira, porque quando você está com a faca afiada, ele com o machado afiado, quando volta você já está arrematando de novo. E aí você gira em 12 meses, 18 meses, mais de uma vez, né? Do que ficar sentado em cima do imóvel para fazer. Então, a resposta foi meio comprida, porque eu sou ruim de dar uma resposta curta, Não, foi mas boa. é, Excelente. mas é isso, eu gosto de fazer esse tipo de imóvel. Agora, sim, também, de repente, você está trabalhando com outros caras e aparece um imóvel bom também, grande, vambora, meu, vambora também. Mas já sabendo que vai demorar um pouco mais, né? Só para a gente ter uma ideia aqui panorâmica dos imóveis como um todo, né? Você tem 50 imóveis, como é que estão distribuídos ali por tipo de imóvel, né? Casa, apartamento e também por faixa de valor. Olha, hoje eu tenho para vender uma casa em Limeiras, sociedade com vocês aí, com a turma aí, com o Renan, com o Fernando, com a turma. Razoável, 1.750.000, quem está pedindo. Tem uma casa, uma que vendeu recentemente, agora duas em Santa Catarina também nessa faixa de 1.800.000. Vendemos uma recentemente aí, um pouco antes dessa, também em Santa Catarina. Também 1 milhão e pouco. Essas são os maiores que eu estou falando, tá? Não tem um maior que isso hoje, não. Daí tenho duas ou três médias aí na faixa aí de 350, 400. E depois uns popzinhos que vão do raiz ao médio aí, que são imóveis que vão de venda de próximo a 200 a 260. É nessa faixa que eu tenho aí. E esse recente aí que eu te falei que depenaram, que tá para receber, que era um raizão mesmo, que a gente vendeu por 120.000. Ainda vai deixar um dinheiro, viu? Vai, tu pegou ele por 25, gastou 25 de É, reforma. 50 mais documento e tal, vai dar 60 aí, mais o prejuízo. Ainda vai voltar um dinheirinho para casa. Aí, tá vendo? Até quando dá errado e dá certo, né? Então é isso. Agora, assim, eu estou constantemente dando minha opinião, porque assim, daí daqui a pouco eu já. Pô, mas será? Então, não é mudando de opinião, mas estou reavaliando o tempo todo, sabe? Pô, será que não é melhor um pouco por aqui? Agora vamos por ali. Então já experimentei, vou experimentando de tudo aqui nesse ramo aqui e Isso é vai. bom, né? Porque a gente está sempre evoluindo e a mudança é boa, né? Que às vezes a gente deixa passar uma oportunidade porque a gente estava ali num padrão. E a gente vai ajustando. E isso aqui tem oportunidade aqui também, né? Então ficar É. migrando às vezes é interessante que você consegue pegar novas possibilidades, você fica mais completo. Aí quando aparece qualquer coisa aí que É, bate o olho, tu sabe ali que é oportunidade, né? eu pensei até em fazer esse curso aí do Guará. O Guará é amigo meu, assim. Eu falei, pô, mas eu vou fazer esse curso para saber entender mais dos pops.
que é um segmento que eu não quero desprezar. Porque o alto padrão eu já fiz algumas, tem os parceiros bons, então é isso daí, vou experimentando. Daqui a pouco, pô, de repente dá uma experiência não tão boa com imóveis médios, aí você fala, então vamos um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro. Cara, e o Brasil também, você vai, são várias situações, né? A economia estava de um jeito, agora aumentou a Selic. É, pô, vai vir eleição em breve. Então, assim, o que era o ano passado já não é mais. Então você tem que estar mexendo as peças no tabuleiro, não pode ficar repetindo sua receita de bolo que uma hora vai, né, não vai dar o resultado que você está esperando. Exato, a maior inteligência aí é a capacidade de se adaptar aí às mudanças, né? É. A gente está caminhando já aqui para o final da live aqui, fantástica, né? Eu falei que não daria para falar de 50, que é muita coisa, né? Foi legal que você trouxe sua experiência aqui, falou de estratégia, né? De metodologia de arrematação, de venda, de reforma. Eu queria que você deixasse um conselho aqui para quem está começando hoje em leilão, não entende nada de leilão, quer mudar de vida, quer fazer uma renda extra ou quer ficar só com leilão. Qual é o conselho que você dá para quem está começando agora aí do zero? Cara, se eduque, vá atrás de conhecimento. Tem que ter uma pitada boa de risco, mas é o risco dosado, com a vontade de fazer acontecer, porque esse ramo não é um ramo para cara devagar. Aqui você tem que ser flexível, tem que ir para cima, tem que ser ativo no negócio, não pode esperar, você tem que. Mas é buscar conhecimento, porque acho que o maior erro das pessoas é querer. Ah, já quer sair fazendo, ou não quer pagar um curso, ou não quer. Cara, você tem que se educar, se dedicar, porque é um trabalho de consistência. Tem que ter lá todo dia consistência. Eu já falei aqui uma vez, a consistência ela paga melhor do que um tiro único aí. Pulverizar um pouco, né, do seu negócio, não colocar tudo numa arrematação só, né? Parcerias também acho que é importante, que você consegue fazer aqui dentro desse ecossistema aqui da Smart. Mas eu diria que basicamente é isso, se educar, ter força de vontade e consistência, que vai sair, cara, não tem erro. Você pode até errar na arrematação, mas ela diluída, com bons sócios, e você vai ter uma outra arrematação que vai pagar. Então, assim, você não está com todos os ovos numa sacola só. Eu já errei, tenho casos que eu tenho, que eu saí também, compramos mal, tal, mas saímos assim, não perdemos dinheiro, empatamos. Mas as outras, o que que eu uso? O ROI médio da minha carteira. Quanto que dá a médio? Pronto, é média. A média é essa. Um vai dar um pouco menos, o outro vai, mas assim, o dinheiro está voltando. Então, o negócio é se educar e cair dentro. Não tem erro, velho. Se o cara vir para cima com conhecimento e consistência, vai fazer bom negócio. Então tá aí, ó, a dica aí, ó, conhecimento e consistência que vai dar resultado. Não tem como dar errado. Ó, live fantástica, queria já agradecer aqui sua participação, muito feliz aí Eu com que tua volta aí agradeço. para os Tubarões, com certeza vai agregar demais aí para a comunidade. E a live aqui com certeza vai inspirar muita gente que está começando e com certeza quem já atua na área Uhum. também te tem aí como referência. Então eu queria agradecer e já deixa aberto aqui para você fazer suas considerações finais. Eu que agradeço aí, Pierre, toda a turma da Smart aí, todos os meus amigos hoje, eu nem chamo de sócio, são meus amigos, eu fiz grandes amigos aqui nesse ramo. Pô, recomendo a todas as pessoas que quiserem, que têm interesse em fazer um negócio fora, né, da sua atividade principal, se educar e entrar para o mundo dos leilões com calma, com tranquilidade, que vai fazer um bom negócio, vai conhecer um mundo dinâmico e vai conhecer pessoas que fazem acontecer. Que eu conheci muitas, hoje eu conheço gente pelo Brasil todo, assim, que eu ganhei grandes amigos. Primeiro eles viraram meus sócios, depois hoje são amigos. E gente que faz acontecer, cara, todos eles, de vários ramos, de tudo que é jeito, mas eu ganhei grandes amigos, advogados, empresários, cara que era corretor, cara que era Uber, cara que era qualquer coisa. Meu, tem gente de nota 10 aí, eu diria que você que a grande maioria, a imensa maioria, é de gente nota 10 aí, então vamos para cima. E estou à disposição, quando alguém quiser uma informação, quiser me procurar, procuro sempre estar disponível para todo mundo aí. É isso aí.
Ricardo, obrigado aí pela live. Você é um parceiro aí, já ajudou a gente aí, a Smart e os Smartanos em várias operações. Queria agradecer aqui formalmente. E tenha aí um excelente dia. Fique com Deus. Um abraço. Fique com Amém. Deus. Obrigado. Um abraço aí, pessoal. Valeu. Até Até mais. Valeu, mais. pessoal. Até mais.